Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiência. E o meu entrevistado de hoje, ele é terapeuta, é pastor e vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. É o pastor Alexsandro Araújo. Olá, pastor, um prazer tê-lo no meu podcast hoje. Prazer é todo nosso, irmã Simara, poder receber vocês aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Demorou, mas chegou a nossa vez. Graças a Deus. Esse podcast já estava prometido há alguns meses, não conseguimos, mas hoje sim. Já vou começar direto ao ponto. Eu acabei de falar que o senhor é pastor, é terapeuta. Me fala como que surgiu o interesse pela terapia, já cresceu pensando em algo desse tipo? A psicologia, eu já tinha um interesse desde o ensino fundamental, já tinha muito interesse na psicologia, gostava. Quando eu fiz um período de formação de professores, eu também fiquei muito mais atraído pela psicologia, embora quando eu terminei meus estudos, eu não consegui fazer a faculdade de psicologia, foi onde eu optei pela formação da biologia. Fiz a faculdade de Ciências Biológicas, depois fiz pós-graduação em Educação Ambiental e Sustentabilidade, mas o coração sempre estava na psicologia. E foi quando eu conheci a psicanálise e me apaixonei. De primeira mão me apaixonei pela psicanálise, conheci, fui fazer o curso. A base do meu trabalho é a psicanálise. Trabalho com a psicanálise e algumas técnicas integrativas. E a psicanálise atua em que área? Eu gostaria que você falasse para a gente como que funciona, qual é exatamente o seu trabalho. Sim, a psicanálise ela atua no estudo do inconsciente. Todos nós temos o consciente e o inconsciente. Então a psicanálise ela busca essa investigação do inconsciente, onde estão armazenadas todas as nossas memórias. E muitas das vezes nós esquecemos de muitas coisas, achamos que esquecemos, mas está tudo registrado. Traumas, decepções, vitórias, frustrações, tanto coisas boas quanto ruins. Então a psicanálise ela busca essa investigação para tentar tratar o cliente, a pessoa, dentro do seu inconsciente, dentro dos pensamentos que estão ali reprimidos. Mas o que te motivou isso? Aconteceu alguma situação na sua família ou simplesmente surgiu esse desejo? Tem Sim. Alguma história? Não. Simplesmente o desejo mesmo de conhecer um pouco mais da mente, conhecer um pouco mais das emoções. E foi quando eu fui para um trabalho, conheci uma colega que já era psicanalista por muito tempo e começamos a conversar e me apaixonei pela psicanálise, fui estudar. E estou aqui hoje atendendo já há 4 anos. E aí dentro do seu trabalho, o que é oferecido, o que é feito exatamente? A gente trabalha com terapias integrativas, não só a psicanálise. Primeiro nós fazemos uma anamnese, o indivíduo chega, faz uma anamnese, montamos o seu histórico de vida e dentro desse histórico nós começamos a fazer as investigações do seu inconsciente, tentando entender para que ele possa se ouvir. A terapia é uma ferramenta auditiva, onde a pessoa ela fala, mas ela mesma se ouve e consegue muitas das vezes encontrar respostas que já está dentro dela. Ela não conseguia ainda ter ouvido, mas consegue se ouvir e encontrar essas respostas que elas precisam. E assim, sempre foi muito um tabu, né, essas coisas ligadas à psicologia. Não digo só pelo meio cristão, não. Pelas pessoas em si. Ainda existe muito essa resistência? Encontra dificuldade nessa área? Infelizmente, sim. Principalmente por parte de alguns evangélicos que acreditam que a psicanálise, a análise, terapia ainda mexe com algo espiritual. E é totalmente científica. Nós estudamos simplesmente a mente e as emoções. Então é um trabalho totalmente técnico, científico, que não envolve a religião em si, onde trata o indivíduo a parte emocional, que ele pode expressar, falar do que sente, é um momento terapêutico.
Então não envolve, como muitas pessoas acham, a questão da religião, atinge a fé de ninguém. Pelo contrário, ajuda a pessoa a se entender melhor, se conhecer e ter cada vez mais e melhorar até mais a sua espiritualidade com Deus. Você falou sobre as técnicas integrativas. O que seriam essas técnicas integrativas? As técnicas integrativas, elas são utilizadas para ajudar no tratamento, na terapia. Como a auriculoterapia, que são pontos reflexos que nós temos no pavilhão auricular, e a gente usa então alguns pontos reflexos que temos na orelha para tratar não só a parte emocional, mas também a parte física. Tem uma outra técnica que trabalhamos também, que são os florais. Eles são como se fossem equilibradores emocionais, não são calmantes, como muitas pessoas pensam que é um calmante, não. Ele ajuda no equilíbrio emocional. Temos também trabalho também com as ervas medicinais, fitoterápicos, que são tratamentos naturais. Inclusive, algumas pessoas até me perguntam como um pastor trabalhar com plantas, com ervas e fitoterápicos. Justamente a gente vê essa resistência porque as pessoas acabaram incluindo muitas ervas medicinais à religião. E não tem nada a ver. É totalmente técnico e científico. E as próprias medicações, muitas delas surgiram das ervas medicinais. Lá atrás eram muito utilizadas. E que hoje, graças a Deus, as pessoas estão abrindo muito mais a visão para esse tratamento, porque é um tratamento natural. Das ervas, utilizamos os princípios ativos dela, que tem um retorno fenomenal para a saúde. Temos também a reflexologia podal, que são pontos reflexos que temos tanto nas mãos quanto nos pés, uma massagem que aplicamos nos pés e que ajuda muito, tanto emocional quanto físico. Trabalho também dentro da massoterapia, com uma massagem chamada crânio-facial. De todas, para mim, é fenomenal, porque a gente trabalha ombros, pescoço e cabeça, principalmente para ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que têm muito estresse, que têm um estresse, que não conseguem ter um autocontrole. Essa massagem ajuda muito. São várias técnicas que são aplicadas justamente para ajudar a pessoa nesse primeiro momento de dificuldade. Mas o que vai realmente virar a chave na vida do paciente é o entendimento, é a terapia num contexto geral. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que resolveu? Foi o floral? Foi a auriculoterapia? O que realmente fez efeito? A terapia num todo. Porque tem as técnicas integrativas que entram como um paliativo, algumas vezes servem até chegar à cura, mas o que vira a chave na vida da pessoa é o seu entendimento, é ele se ouvir, se conhecer e ressignificar o seu passado. Porque um passado sem ressignificação não tem um presente vitorioso. Para um presente satisfatório, um presente bem resolvido, o passado precisa estar resolvido. Então, por isso que usa-se a ressignificação. E isso serve para qualquer idade? Qualquer pessoa? Qualquer idade, desde criança a um idoso. Eu, particularmente, trabalho com adolescentes, jovens, adultos e idosos. É uma experiência muito legal. Tanto os dois extremos, tanto adolescentes quanto idosos. Já tive a experiência de atender uma idosa de 87 anos, ainda fez uma terapia online, que foi uma surpresa muito grande e que foi muito legal, uma experiência muito boa. Que bom. Existe uma ética profissional, né? Mas acontece alguma situação do tipo a mãe querer saber o que a filha conversou, o que foi feito durante a terapia? Acontece casos assim ou não é comum? Quase nunca, ou quase sempre, né? Sempre acontece. Mas pela ética profissional, a gente não pode abrir nada da vida do paciente. A vida do paciente, a história, é guardada com muito carinho e com muito respeito também e empatia. A gente não abre a vida de nenhum paciente para ninguém. A partir do momento que a pessoa entrou no consultório, que abriu a sua história, que abriu a sua vida, que buscou a sua ressignificação, aquela história fica entre o paciente
e o terapeuta, o cliente, o terapeuta, assim como acharem melhor. Mas não pode abrir, não pode sair dentro desse âmbito terapêutico. Mas tem quem pergunta. Com certeza, sempre tem bastante pessoas curiosas. Eu nem vou dizer que eu tenho essa vontade. Entendo a ética profissional, não vou perguntar. Uma curiosidade minha, imagino que de quem assiste também. Aqui dentro do consultório, escuta muitas histórias. Imagino que uma emoção atrás da outra, né? E querendo ou não, nós seres humanos acabamos absorvendo essas coisas. E como que vocês se comportam? Como que faz? Como que recarrega essa bateria? Como que descarrega e carrega? Com certeza precisa ser feito um trabalho. E o que a gente faz? A gente faz terapia também. Então o terapeuta também faz terapia. Faz terapia. O terapeuta precisa ter um outro terapeuta para poder ajudar, auxiliar, para poder ouvir também as suas queixas. E dentro da terapia já ajuda, e dentro da análise que nós fizemos quando nos formamos, nós aprendemos a lidar com outros pensamentos, com outras pessoas, embora muitas das vezes, não vou dizer que o terapeuta ele é totalmente inerte ao sofrimento da pessoa, de maneira nenhuma. Tem momento que dá vontade de chorar, sim, quando a pessoa chora, tem dia que você também está mais sensibilizado, até porque Jung disse, ele deixou a seguinte orientação: conheça todas as técnicas e conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja outra alma humana. Então é muito interessante saber que é um humano cuidando de outro humano. Então não tem como 100% você nunca ficar mexido com alguma história. Mas para isso a gente tem terapia, para colocar as coisas tudo no lugar de novo e seguir em frente e poder ajudar as pessoas que estão precisando. Bom, faço terapia e sei da importância que sei das mudanças que eu tenho vivido através disso, mas como profissional eu gostaria que você falasse a importância mesmo, o que isso muda na vida do ser humano, até onde a terapia pode mudar uma vida, uma história. É o que eu expliquei um pouco anteriormente, falando sobre a importância que a pessoa tem de se conhecer, de se ouvir, de saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, conhecer os seus traumas, conhecer as suas dores, aquilo que os limita. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o inconsciente ele é bem pequenininho e que a consciência é maior. Mas nem sempre o inconsciente ele é muito maior que o consciente. E às vezes as pessoas acham que estão agindo conscientemente, mas na maioria das vezes estão agindo mais inconsciente do que conscientemente. E são atitudes, muitas das vezes, que foram geradas na infância, na adolescência, com os traumas, as limitações, questões familiares, que a pessoa amadurece, cresce, amadurece, não amadurece, né? Mas chega a uma certa idade e não consegue lidar bem com os problemas do dia a dia, não consegue lidar com as frustrações, com as decepções. E para isso que a terapia está aqui, para ajudar o indivíduo a se conhecer, a fazer uma autoanálise, a olhar para dentro de si. É uma viagem para dentro de si, reconhecendo onde estão os seus pontos que precisam de tratamento e daí se tornando uma pessoa melhor para si mesmo. Porque muitas das vezes algumas pessoas não sabem nem o que é amor próprio, não se amam e querem amar todo mundo, quer fazer por todo mundo, quer se desgastar por todos, mas por si não consegue se olhar, não consegue fazer nada por si mesmo, pela família. E às vezes o problema não é que a pessoa seja ruim, é porque ela por muito tempo viveu crenças limitantes e que essas crenças limitantes impediram que a visão dela se abrisse e entendesse que ela pode ser uma pessoa melhor, que ela pode evoluir quanto ser humano. E não tem como não falar de Deus. Deus quer o tempo inteiro que nós sejamos pessoas melhores. A palavra de Deus nos instrui a isso. Então a terapia ela vem de encontro. Ela não vai contra a Bíblia de maneira nenhuma. Ela vem de encontro, mostrando a necessidade, assim como temos de cuidar do nosso corpo físico, do nosso espiritual, precisamos também cuidar do nosso emocional.
para daí termos uma integração legal entre espírito, alma e corpo. Falei que o senhor é pastor, não vamos poder entrar nesse assunto agora hoje por causa do nosso tempo, mas eu queria que você falasse rapidinho para a gente sobre uma festividade, né? O templo onde o senhor é pastor está em festa esses dias, eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre isso. Isso aí, é com muita alegria que nós vamos estar comemorando nesse sábado, dia 29, o 26º aniversário da Adério Casuarinas, que é a Assembleia de Deus Ministério Duque de Caxias, ali no âncora, na Rua das Casuarinas, número 4, de frente mesmo para a rodovia. É o 26º aniversário do templo e estamos com muita expectativa. Na sexta-feira teremos um grande evangelismo, onde estaremos na rua evangelizando, convidando o pessoal para o dia 29, e vai ser uma bênção. Com certeza você vai estar presente. Vou cobrir tudo Isso lá, aí. vou participar, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Eu gostaria, né, que a gente conversasse mais, ficou muito assunto para trás, vou querer ouvir a sua história como pastor, como que iniciou tudo isso, como que foi a sua infância, mas com certeza nós teremos a parte 2, né? Eu quero muito te agradecer, porque sei que seu tempo é muito curto, muito corrido, né? Tá sempre em função ou do trabalho ou da igreja, mas eu queria muito te agradecer pela confiança, por participar com a gente desse podcast. Eu é que agradeço por poder estar aqui falando um pouquinho desse trabalho que é tão importante e tão necessário nessa fase em que estamos vivendo, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez com problemas maiores emocionais e muitos ainda com muitos tabus, muita resistência à terapia, e é um assunto que realmente precisa ser divulgado. Eu é que te agradeço por você estar dispondo do seu tempo para divulgar uma causa tão importante e necessária para esses dias em que estamos vivendo. Muito obrigado. Eu que agradeço.